O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas eles tinham ido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste saciados. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que rezam conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, a família que aqui está reunida no Santuário Basílica, a palavra de Deus extraída do livro dos Atos dos Apóstolos mostra uma grande trama contra o apóstolo Estevão. É muito interessante perceber que realmente a história só muda o nome do personagem e o endereço, mas as tramas, as invenções, as calúnias e as difamações permanecem ainda na sociedade, desde Adão e Eva, né? Estevão operava grandes prodígios e sinais diante do povo, mas o povo ficou incomodado com ele e começou a discutir. E é interessante, as pessoas que costumam querer discutir, confrontar e brigar conosco, quando o argumento é fraco, elas elevam um tom de voz, porque assim tentam crescer para cima dos outros e achar que tom de voz resolve as coisas. Assim começaram a discutir com Estevão, os poderosos, a linguagem autoritária. Porém, eles não conseguiam resistir, porque aquele que é sábio percebe a maldade do coração das pessoas e não cede e nem cai em ciladas. Mas a sabedoria de Estevão vinha do ensinamento de Jesus Cristo e não simplesmente de livros, porque tem muita gente por aí que acha que porque tem diploma debaixo do braço, pode falar o que quer, do jeito que quer, e quem não tem diploma tem que enfiar a cabecinha, abaixar a cabecinha e ficar calado. Conhecimento é bom quando o conhecimento te torna alguém melhor. O conhecimento muda o mundo, se assim ele for vivido de forma humilde. Você não precisa ficar apontando para os outros que sabe falar quantos idiomas. Você não precisa gritar para os outros quanto que você tem na sua conta bancária. Você não precisa gritar para os outros quantos bens patrimoniais você tem. A sua sabedoria deve ser algo que te faz alguém melhor e que você possa ajudar a sociedade a se tornar melhor. E não como muita gente aí que coloca um palitozinho e acha que é melhor do que os outros.
E muitos por aí colocam roupas bonitas e acham que podem falar o que querem, do jeito que querem. Cuidado, porque tem muita gente que fala o que quer e escuta o que não quer. E quando a verdade é colocada diante da pessoa, a pessoa não dá conta e assim quer rebater com argumentos falaciosos. Assim, Estevão foi confrontado. E quando a gente não consegue sustentar o argumento, a gente faz uma coisa muito interessante dentro da sociedade, e graças a Deus, graças ao bom Deus, não existe dentro da igreja. Grupinho, fofoca. Assim, o que fizeram para deturpar Estevão? Inventaram uma mentira. Inventaram e ficaram fazendo conversinha sobre ele. Assim, molharam a mão de alguns bobos, porque tem gente que se vende por pouco, e assim, esses bobos, esse grupeto, começou a destruir a imagem de Estevão, falando mentiras sobre a pessoa dele, inventando, dizendo que ele estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Isso era um absurdo para os homens da sinagoga. E assim, colocaram estes homens subornados e, pela injúria contra Estevão, todo o povo. Porque o povo, às vezes, entra muito na onda. Tem gente que entra muito na onda dos outros, porque fica em cima do muro. Então, para não criar problema nem com aqui, nem com colar, eu vou e fico lá em cima do muro, mas assim, para mim pouco importa o que fazem ou deixam de fazer. Eu quero é cuidar do meu. Assim, todo o povo, os que foram subornados e os sumos sacerdotes, difamaram e denegriram a pessoa de Estevão. E assim, nós sabemos muito bem como que foi a sua morte. Mas deixemos para as cenas dos próximos capítulos. Assim, as pessoas ainda permanecem com essas posturas de denegrir a imagem do outro, de difamar a pessoa, e muita gente por aí ganha uma má fama, uma má interpretação, não por aquilo que elas são, mas por aquilo que disseram que elas são. E aí a gente cria ranço das pessoas por aquilo que não eu experienciei com ela, mas por aquilo que disseram que ela é. E aí a guerra está pronta, né? Não precisa nem dizer. Mas a resposta e o remédio para este veneno da primeira leitura, este veneno que foi destilado em Estevão, está apresentado nesse salmo de hoje, o Salmo 118. Primeiro, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ou seja, se você quer seguir a lei de Deus, se você vive uma vida errônea, como esses salafrários que queriam acabar com a vida de Estevão, sempre tem possibilidade de mudar. Ninguém é algo que pode nunca ter uma mudança na sua vida. Então, amados irmãos e irmãs, aquele que escolhe seguir a lei de Deus, não precisa hoje sair daqui falando, a partir de hoje eu vou viver os 10 mandamentos à risca. Hipócrita, igual esses bonzinhos e bonitinhos aqui da primeira leitura, né? Tem tanta gente por aí espalhada desse jeito, que a gente tem que ter distância desse tipo de gente, porque esse tipo de gente contamina todo o espaço onde estão, em qualquer lugar. Assim, a presença e a bondade da lei de Deus em nossa vida não será vivida de forma abrupta, do dia para a noite, mas aquele que vai progredindo na lei do Senhor Deus. E assim é a beleza que eu experiencio, atendendo muitas confissões,
pela segunda, terceira ou quarta vez da mesma pessoa. A gente busca outro padre, né? Porque assim, eu vou buscar, esse mês eu busco um padre, outro mês eu busco outro, porque aí ele não lembra da minha cara, ele não vai jogar na minha cara, não vou procurar o meu pároco, porque ele me conhece, e a gente fica pulando de galho em galho, né? Mas é bonito quando você tem um confessor, um diretor espiritual, onde ele vai acompanhando o seu progresso na vida espiritual. Assim, quando você atende a confissão de uma pessoa que já se confessou com você, não quer dizer que você vai ficar lembrando os pecados dela, mas pela partilha da vida, você vai falando assim: olha, você está percebendo que você está caindo nesse mesmo erro? Você está percebendo que você está regredindo ao invés de progredir? Assim, aqui está, neste salmo, aquilo que é a resposta e o remédio para esse veneno na primeira leitura. Os poderosos podem me condenar, mas o que me importa é o vosso julgamento, Senhor. As pessoas aqui do mundo podem nos julgar, podem nos detestar. O que importa? Quem está aqui no mundo pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Aquele que pode colocar um fim na nossa alma para a morte eterna é Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não condena ninguém ao inferno. Somos nós que escolhemos ir para o inferno. Mas o julgamento mais importante é o que Deus pensa de mim, e não o que A ou B pensam da gente. A nossa alegria está em firmar sempre uma aliança com Deus. E os meus conselheiros não são meus colegas, que às vezes eu acho que a opinião deles é mais importante, mas os meus conselheiros são os vossos mandamentos. Os meus conselheiros são a vossa lei, Senhor. Porque o que o outro diz ou deixa de dizer pode até ser bom para mim, mas a lei do Senhor Deus é perfeita. E assim, ela é o embasamento para a minha vida. E assim, a minha vida deve sempre ser fazer a tua vontade. Eu quero viver nos teus caminhos, eu quero viver junto de ti, porque todas as vezes que busquei caminhos que eu escolhi, tive que retornar e entrar novamente no teu caminho. Por isso que eu me afasto da mentira, porque a mentira vem de Satanás. Mas quero viver e escolhi trilhar o caminho da vossa verdade, porque vós é a verdade. Abri mão daquilo que é de Satanás, do inimigo, para que assim eu possa viver a vossa lei. E assim, trilhando o caminho do Senhor, nós podemos então nos debruçar sobre esta página do Evangelho, que é o capítulo 6 de São João, que é o discurso do pão. Jesus já havia saciado aqueles 5.000 homens, havia já acontecido o milagre da multiplicação. E assim, Jesus se tornou conhecido. E aqueles homens que estavam seguindo Jesus, aquele povo que estava seguindo Jesus, via para onde ele ia, mas perceberam que ele não entrou na barca com os discípulos. E assim o povo foi para o lado e não encontraram Jesus. E retornaram para o lado de Cafarnaum. E lá encontraram Jesus e perguntaram: ué, Jesus, Senhor, Mestre, como que você chegou aqui? E Jesus diz algo muito importante para nós cristãos católicos, para todo o povo santo de Deus. Vocês me procuram, não é porque viram os sinais que eu fiz, mas porque eu enchi a barriga de vocês. Gente interesseira. Tem muita gente interesseira por aí, que se aproxima dos outros para ter regalias. Relacionamentos de interesse não são relacionamentos. Na verdade,
são experiências onde nós buscamos aquilo que nós queremos. E tem muita gente assim por aí. Se aconteceu isso com Jesus, quem dirá conosco, não é verdade? Nos afastemos de pessoas interesseiras, nos afastemos de pessoas que só querem estar perto de nós para ter algo em troca. Aquele povo não estava perto de Jesus pelos milagres que ele havia operado, mas estava perto de Jesus porque ele tinha enchido a barriguinha deles. Muito cuidado, este deve ser o nosso cuidado, de nos aproximar de Deus, não porque estamos com interesse de estar perto dele, mas de nos aproximar de Deus, porque sem ele nós somos vermes, não somos nada. Jesus havia feito um milagre e aquele povo não reconheceu o milagre. Também isso acontece até hoje na igreja. O milagre da Eucaristia acontece a cada missa e a gente não mais se ajoelha, a gente vai na missa e não comunga, a gente participa da missa para tomar conta da vida do outro, para ver como que o outro está vestido. E aí, o verdadeiro sinal, que é este milagre do Deus que se dá em alimento a cada um de nós, é perdido, porque muitas das nossas igrejas viraram ponto de encontro com o outro, mas não com Deus. Os relacionamentos são importantes, mas o que é mais importante é aquilo que Deus pensa de mim e aquilo que eu faço para me aproximar dele. A resposta é diária. Escolher seguir a Cristo não é uma vez por ano, uma vez por mês, ou uma vez por semana na missa dominical. Escolher seguir a Cristo é diário, ou melhor dizendo, a cada milésimo de segundo, a cada respirar, é escolher a Cristo, não por interesse, não por querer algo em troca, mas porque eu preciso dele.